Harleen Quinzel, a Arlequina. Uma personagem que ganhou bastante projeção da DC na última década ao ponto de se transformar numa das principais personagens femininas do selo de quadrinhos, o que é curioso visto que ela não é uma personagem que surgiu nos quadrinhos, mas mesmo assim mostrou potencial para extrapolar sua presença para as páginas da DC. Talvez já seja algo manjado, mas a Arlequina não nasceu nos quadrinhos. A ideia de um par pro Coringa nunca havia sido cogitada até meados dos anos 90, e o vilão vivia sua rotina de sempre, sendo a grande ameaça psicótica que é a permanente dor de cabeça do Batman por tanto tempo. Tanto que quando a ideia da Arlequina surgiu para ser inserida nas animações, todos os envolvidos ficaram bastante receosos porque tinham medo que o Coringa ter uma namorada seria algo que o humanizaria demais. Sendo que o objetivo sempre foi fazer dele um psicopata homicida vestido de palhaço com ocasionais tons de humor, que foi o que consagrou o personagem em especial na década de 60 na clássica série do Batman de Adam West, que inclusive é a principal responsável pela criação da Arlequina. Mas quando você olha para o que a Arlequina é hoje e o que ela foi criada para ser, ela nem parece mais a mesma personagem. Ao ponto de que algumas pessoas inclusive acreditam piamente que ela foi criada desde o princípio para ser essa deformidade que ela é hoje. Uma personagem chata, antipática, forçada, cheia de panfletagens e lacradas, e que foi criada com a intenção de ser uma grande crítica a alguma coisa, mas nem perto disso. Em uma entrevista ao The Hollywood Reporter em agosto de 2016, Paul Dini e Bruce Timm foram perguntados sobre todo o processo criativo que os levou até a Arlequina. E segundo Paul Dini, a ideia veio num dia qualquer enquanto ele assistiu uma novela e reconheceu ali uma antiga colega da escola, Arlene Sorkin, numa cena de sonho onde ela estava vestida como um arlequim, que é um personagem da comédia teatral italiana sendo representado como um servo astuto de origem camponesa, com uma personalidade travessa e ingênua, sendo bastante reconhecido por suas roupas justas e adornadas com losangos ou diamantes em cores contrastantes, e isso lembra alguém? Já antes, enquanto trabalhava no roteiro de um episódio, Paul Dini já tinha a ideia de dar pro Coringa uma capanga feminina, com o objetivo de referenciar a série dos anos 60 do Batman do Adam West, onde todos os vilões como o Pinguim, o Charada e o próprio Coringa tinham suas capangas femininas ou namorada. E quando ele se deparou com sua amiga atuando na novela, veio o estalo definitivo para inserir uma nova personagem na animação. E quando ele viu a Arlene Sorkin vestida de Arlequim, ele pensou o quê? Que ela seria um grande símbolo de uma porção de panfletagens porcaria e empoderamento feminino? Não, nas palavras dele, ele simplesmente olhou pra ela na novela e pensou, que fofa. O plano original era que a Arlequina fosse uma personagem de uma única aparição e devia ser uma mudança de ritmo com relação aos outros capangas que já teriam passado pelo Coringa, mas que não seria algo permanente, justamente por conta daquela leve desconfiança que eles acabariam humanizando demais alguém que não devia ser humanizado. O que é curioso, não? Naquela época não se tinha medo de mostrar vilões como pessoas que querem fazer o mal por seus próprios motivos egoístas, em vez de inventar uma historinha triste para tentar transformar um ladrão, um assassino ou qualquer outra coisa numa grande vítima das circunstâncias. Paul Dini conversou com Andrea Romano, a diretora de dublagem, e conseguiu convencê-la a dar o papel para Arlene Sorkin, alinhando mais uma vez as coisas para que todo esse plano dessa nova personagem desse certo. Enquanto que o Bruce Timm, que é só o responsável pelos designs de todas as animações da DC dos anos 90 e até hoje trabalha envolvido em alguns projetos, como o Batman Ano 1, Lanterna Verde Primeiro Voo, Superman Entre a Foice e o Martelo e tantos outros, ele foi atrás de designs de arlequins para buscar inspirações para o visual, mas montá-lo também de um jeito simples para não dificultar o trabalho dos animadores, o que foi algo bastante atencioso da parte dele. Desde o chapéu de bobo da corte com as bolinhas até os pequenos diamantes foram inspirados em imagens clássicas, exceto pela cor vermelha e preta, que foi inspirada no personagem Daredevil, mas não o da Marvel e sim o original dos anos 40 da Lev Gleason Publications. E quando o episódio estava finalmente pronto, animado e dublado e eles viram a Arlequina viva na tela, todos perceberam que havia algo a mais ali. O que motivou Paul Dini a insistir para que ela retornasse em outros episódios no futuro, o que deu uma leve mudada na dinâmica do Coringa na animação que fugia um pouco dos planos originais, mas sem causar danos. A Arlequina é um caso interessante que, enquanto os personagens das animações têm que responder ao que é essencial e canônico nos quadrinhos, no caso dela são os quadrinhos que deveriam responder ao que é canônico dela nas animações,
que inclusive já foi transportado para os quadrinhos pela mão do próprio Paul Dini numa HQ que foi premiada até como melhor história única, que é As Aventuras de Batman, Amor Louco, e que é ali onde está a verdadeira essência da personagem traduzida pelas mãos de seu criador. Talvez a maior bênção e também maldição dos quadrinhos seja de que múltiplos autores se põem a trabalhar com vários personagens que são absorvidos pelo cânone do universo, mas o essencial sobre esse personagem nunca muda, ou nunca deveria pelo menos ser mudado, porque é o que faz deles quem eles são. Imagina que alguém criou um polvo, e aí o autor seguinte decide agora que ele é gigante, o seguinte após ele diz que ele é uma entidade, o próximo diz que agora ele tem pernas e só a cabeça dele é um polvo, e o último então diz que ele tem asas e vários cultistas criaram uma seita em torno dele. Tanto foi mudado que você não tem mais o polvo, você tem agora o Cthulhu de H.P. Lovecraft. Não importa o quanto você olhe e diga, não, esse é o polvo. Todo mundo tá vendo que não é mais. E o mesmo aconteceu com a Arlequina, cuja HQ do criador dela estipulou o que é a raiz do que compõe a personagem. Ela é uma mulher branca e loira de olhos azuis, ela ganhou um prêmio de ginástica e uma bolsa para a universidade. Não presta como pessoa, já que ganhou sua aprovação universitária de forma desonesta. Ou seja, ela tem uma péssima índole, já que se fez aprovar sem qualificação em algo que vai mexer com a saúde e o bem-estar de outras pessoas. Além disso, ela é facilmente manipulável, ela é obcecada de forma legitimamente doentia pelo Coringa, e isso é algo que não se muda de uma hora para outra ou só com uma mudança rápida de mentalidade. Do tipo, acordar no dia seguinte e decidir que eu não vou ser mais assim. E claro, a vida dela é se provar pro Coringa, e mesmo quando ele quase matou ela jogando de um prédio, bastou um cartãozinho com uma flor enviada por ele para ela sentir que tudo valeu a pena. Gostem ou não, doa quem doer, mas a Arlequina não existe sem o Coringa. Ela depende dele para ser a Arlequina, pois literalmente se não fosse até por ele fazer o trocadilho de Harleen Quinzel em Harley Quinn, ela nem mesmo teria o nome que tem. Para a ficção fazer sentido, ela precisa estar de acordo com as suas regras internas, e uma Arlequina que de repente larga o Coringa, muda completamente seu traje ao ponto de não parecer mais com um Arlequim, só uma mulher qualquer com cabelo e cara pintada, e que de repente forma casalzinho com a Era Venenosa, que inclusive é originalmente uma ecoterrorista que não se importa com nada nem ninguém que não seja uma planta. Ela literalmente deixaria um hospital inteiro pegar fogo e salvaria de lá só um vaso com uma plantinha, pois ela é nesse nível. Nenhuma das duas, mas principalmente a Arlequina, não é a personagem que seu nome diz que ela é. Não mais. O que existe hoje em dia é uma casca vazia com o nome Arlequina pichado nela, mas que não tem na sua composição absolutamente nada do que construiu a personagem e fez ser quem ela é. Nem mesmo o visual dela corresponde à Arlequina. A única pessoa pela qual a Arlequina é obcecada é o Coringa. Ela pode ter seus momentos longe dele, ela pode ter seus flertes com outros personagens, mas por ela ser completamente louca, ela sempre acaba voltando pra ele apesar de tudo que seja feito contra ela. Isso é um traço que construiu a personagem. O objetivo com a criação da Arlequina era o entretenimento e uma singela homenagem a um clássico dos anos 60. Era criar uma personagem divertida e cativante que desse uma nova dinâmica a um dos grandes vilões das animações. E para que ela soasse como uma personagem verdadeira, toda uma estrutura foi criada ao redor dela para fazer dela quem ela é. Nem mesmo a representação visual que dá nome à Arlequina remete mais a um Arlequim hoje em dia, eu repito. A personagem de hoje não tem nada da identidade da Arlequina e mesmo assim é descaradamente vendida como se fosse ela. Mas se você gosta dela, ótimo, você tem um gosto questionável, mas se te faz feliz, seja feliz com ela aí no seu canto, defenda ela aí na sua casa, mas saiba que o que você tá vendo é uma personagem sem nome e sem alma, feita apenas para espelhar o ego dos roteiristas que deturparam, deformaram, descaracterizaram e destruíram a verdadeira Arlequina, para dos restos dela criarem essa porcaria. Curte, comenta aí o que você acha, compartilhe e se inscreve para ajudar o canal a crescer mais e chegar a mais pessoas. Eu conto demais com seu apoio e agradeço muito. E eu sou o Victor, você tá no Nerdverso e até a próxima!